Seja muito bem-vindo à terceira aula da jornada do investidor iniciante. Estamos na metade do caminho e eu espero que você já esteja se imaginando dentro desse universo, que tenha entendido o quanto o mercado financeiro pode ser benéfico para você e que esse treinamento realmente pode mudar a sua vida. Na primeira aula eu te mostrei que você pode sim obter ótimos resultados desde que você aplique uma metodologia comprovada. Metodologia essa que eu desenvolvi ao longo dos anos e que fazem com que eu e meus alunos conquistemos bons resultados dentro do mercado. Eu te mostrei também a minha trajetória durante o desenvolvimento dessa metodologia. E você viu que eu sou mais ou menos como você. Também comecei sem saber nada, do zero, lá em 2017, quando eu não tinha muito capital, não tinha nenhum tipo de conhecimento e muito menos esperança. Porém, eu não desisti e depois de bastante esforço, estudo e dedicação, nesses 5 anos na prática dentro do mercado financeiro, eu carrego uma ótima bagagem sobre investimentos. E que foi justamente pensando nisso que eu desenvolvi esse treinamento, a Jornada do Investidor Iniciante, para auxiliar todos os brasileiros que desejam mudar de vida através dos investimentos e para que eles não passem as mesmas dificuldades que eu passei lá no começo, para que eles não percam tempo e nem dinheiro caindo nas armadilhas que a gente vê aí dentro do mercado. E na segunda aula eu te mostrei que você também pode. Eu te provei que conquistar o seu primeiro milhão não é tão difícil quanto parece. E que se você seguir aquela regra do 3x3, é só uma questão de dedicação e tempo até você alcançar a sua liberdade financeira. Inclusive te provei que é totalmente possível chegar ao seu primeiro milhão mesmo investindo apenas R$300 por mês em investimentos onde você não assume altos riscos. Mas claro, tendo o devido conhecimento. E é nessa parte que vamos entrar agora. Nessa aula eu vou te apresentar o mercado financeiro e te mostrar os caminhos a serem seguidos nessa sua jornada como investidor iniciante. Então vamos bem direto ao ponto. Primeiramente eu quero te mostrar o que é investir. Porque tem uma ideia bem errada, pelo menos do meu ponto de vista, que as pessoas possuem em relação a investir. Inicialmente, investir seria colocar o seu dinheiro em troca de uma rentabilidade, mas não é apenas isso. No meu ponto de vista, investir é simplesmente abrir mão de alguma coisa em troca de outra coisa. Então você vai basicamente estar ou colocando dinheiro em jogo em troca de rentabilidade, ou colocando, por exemplo, seu tempo em jogo em troca também de um retorno. Então a gente pode entender que investir é simplesmente abdicar de algo em troca de algo maior, vamos dizer assim. Inclusive, eu até te mostrei nas outras aulas que o maior investimento e o melhor investimento que você pode fazer, pelo menos no início, quando você ainda tem uma renda baixa, um patrimônio baixo, é o investimento em você mesmo. O que seria isso aqui basicamente? Você poderia estudar inglês, você poderia fazer um curso de Excel, uma especialização, você estaria investindo em você em troca de um rendimento lá no futuro. Por exemplo, eu ganho R$2.000 hoje, vou fazer um curso de inglês, vou pagar R$1.000 ali, dei esse exemplo nas outras aulas, e aí pode ser que ano que vem eu aumente R$2.000, R$3.000, R$4.000 do meu salário, simplesmente por ter me aperfeiçoado, fazer um curso de Excel, vou fazer uma especialização. Então, ao meu ver, muitas vezes a gente pode investir nosso tempo, principalmente quando a gente não tem muito capital. Você pode investir o seu tempo fazendo um treinamento, você pode investir seu tempo simplesmente trabalhando mais, vendendo hora extra. E claro, a gente também pode investir o nosso dinheiro. Inclusive aqui tem um ponto que eu até ressaltei nas outras aulas, que é a questão de que o dinheiro não é um artifício simplesmente para comprar coisas, comprar um celular, um carro, uma casa, mas também para comprar a sua liberdade, o seu tempo. Então vamos supor que hoje você trabalhe 8 horas por dia, 5 dias por semana e no final do mês você receba R$2.000. Esses R$2.000 seria suficiente para comprar aqui um celular, digamos assim. E uma forma de pensar no dinheiro de uma maneira diferente seria simplesmente entender que quando você gasta R$2.000, você não está gastando simplesmente R$2.000. Você está gastando um mês de trabalho seu. Então você vai estar simplesmente trabalhando um mês para ter acesso a esse celular. O que é o bacana dos investimentos aqui? De ter um capital bem interessante, um patrimônio, investir ele e ter um rendimento. Você está ganhando tempo. Por exemplo, vamos supor que você consegue conquistar um patrimônio de R$200.000, fazendo aquele processo que eu te mostrei na aula passada, e consiga um rendimento de 1% ao mês. Você vai ter os mesmos R$2.000 entrando de rendimento, mesmo sem ter que trabalhar.
Isso significa que você está ganhando um mês, se você for pensar pela lógica do tempo. E aí eu ressalto mais uma vez aquele fato de que no início nós vamos estar abdicando de algo para ter algo maior no futuro. Você vai estar simplesmente abdicando do seu tempo agora, trabalhando mais, juntando dinheiro, abdicando também de gastar esse dinheiro todo comprando besteira, para ter um patrimônio interessante, para depois esse dinheiro que você já tem guardado e investido te dar mais tempo. Afinal, vai chegar um ponto que o dinheiro que você tem investido vai te dar um rendimento maior do que seu salário atual. E aí que você vai conseguir se aposentar, ter uma renda extra pelo menos muito forte, mais do que o suficiente para isso, ou simplesmente se ver livre daquele trabalho que você não gosta e ter mais possibilidades de seguir novos rumos na vida. Então pensa bastante nessa questão aqui, do que é investir, porque muitas vezes o que está faltando não é você pegar ali o dinheiro que você tem e investir na bolsa, talvez seja investir em você mesmo, conquistar uma renda a mais, pensar também que o tempo é dinheiro, principalmente para quem ainda recebe em troca de horas trabalhadas. Os investimentos são até uma forma de burlar isso, né? Colocar o dinheiro para trabalhar para você não estar recebendo simplesmente por cada hora que você trabalha e poder receber até sem estar trabalhando, que é o que a gente chama de renda passiva. Mas agora que a gente vai entender um pouco sobre o que é investir, que existem outros tipos de investimentos que não só o do mercado financeiro, vamos entrar no assunto principal do treinamento, que é o mercado financeiro. Então, vamos entender os tipos de investimentos que a gente tem dentro desse mercado. Então, a gente pode dividir o mercado entre dois tipos de investimentos. E a verdade, pessoal, é que o mercado financeiro é extremamente amplo, mas mesmo assim a gente tem essas duas categorias. A gente tem o que a gente chama de renda fixa e renda variável. Renda fixa é o tipo de investimento em que você vai simplesmente emprestar o dinheiro para alguém. Então, quando você empresta o dinheiro para o seu cunhado, para o seu sogro, para o seu irmão aí, você vai estar basicamente fazendo investimento de renda fixa. Você vai emprestar aquele dinheiro em troca de uma rentabilidade que seria os juros. Dos bancos ganharem dinheiro, eles emprestam o dinheiro para os seus clientes em troca de juros. Só que, claro, os juros que eles cobram são bem mais altos do que geralmente a gente vai cobrar ali das outras pessoas e até ganhar aqui nesse tipo de investimento. Então, aqui estão os principais tipos de investimentos dentro de renda fixa. Esse aqui todo mundo conhece, provavelmente, a poupança. Quando você investe na poupança, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco, em troca de uma taxa de juros. Olha só o quanto que os bancos são inteligentes. A poupança hoje está pagando na casa de 6,5% ao ano. Então você investe ali, nela você vai ganhar 6,5% ao ano. Enquanto os empréstimos que os bancos fazem para seus outros clientes está na casa de 2% ao mês, 3% ao mês. Então em 2 meses eles ganham a rentabilidade da poupança. Então eles vão pegar dinheiro emprestado com você, pegar 10 mil reais que seja, a uma taxa de 6,5% ao ano, e emprestar para outra pessoa a uma taxa de 40% ao ano. Eles ganham bastante dinheiro assim. A gente também tem o Tesouro Direto, talvez você não conheça ainda, mas esse daqui é um investimento em que você vai emprestar seu dinheiro para o governo. Na verdade, o Tesouro Direto ele não é um investimento em si. Ele é um programa do governo que vai disponibilizar algumas opções de investimentos para que você consiga emprestar o dinheiro para o governo. E se você pensava que a poupança era o investimento mais seguro do Brasil, você estava enganado. O Tesouro Direto é mais seguro que a poupança, especificamente o título Tesouro Selic, que é um investimento dentro desse programa do governo. Inclusive, para quem está começando, quer buscar segurança, talvez esse seja o melhor investimento, porque ele realmente é muito seguro, muito parecido com a poupança, só que rende bem mais do que ela. Enquanto a poupança rende hoje 6,5% ao ano, o Tesouro Selic rende na casa de 10,5% ao ano, sendo mais seguro, podendo tirar o dinheiro a hora que você quiser e não tendo aquele problema da poupança que tem que esperar um mês para começar a render. Aqui o seu dinheiro rende mesmo que você deixe apenas um dia lá. A gente também tem outros tipos de investimentos aqui em renda fixa, por exemplo, CDBs, são empréstimos para bancos também. A diferença entre CDB e poupança é que a poupança tem uma porcentagem que é destinada para imóveis. E também aqui a gente vai ter isenção de imposto de renda, mesmo assim ela vai render menos do que esses aqui, provavelmente. E lembra que eu te falei lá na minha história que quando eu saí da poupança, eu fui para um CDB, fui para um investimento de banco que o gerente tinha me indicado? Pois é, então apesar daqui geralmente render mais, se você tem o conhecimento, você consegue selecionar investimentos que rendem bem mais que a poupança, se o seu gerente de banco está te oferecendo um CDB, toma bastante cuidado, porque às vezes eles usam essa nomenclatura aqui, rende 60% o CDI, e você que talvez não entende nada de investimentos ainda, fica na cabeça, pô, mas o que é esse CDI, né? O CDI é a taxa básica de juros que a gente tem aqui no Brasil, é a mesma coisa de Selic, tá? Então a poupança rende normalmente 70% a Selic,
Porém, quando a Selic está muito alta, acima de 8,5%, ela vai render fixo 6% mais uma taxinha, então está 6,5% hoje ao ano. Então, guarda esse número aqui. A poupança rende 70% da Selic, a Selic é praticamente igual ao CDI. Então, se esse CDB ele rende 60% do CDI, ele vai render menos do que a poupança. Ainda tem um problema, aqui a gente tem imposto de renda, então a poupança fica bem melhor. Já o Tesouro Selic rende 100% a Selic, mais uma taxinha, que é bem baixa. Então aqui a gente já consegue ver que ele rende bem mais do que a poupança, ainda mais quando a Selic passa de 8,5%, que é o caso de agora. E também a gente consegue ver que se o CDB tiver com menos de 100% o CDI, aí não compensa investir nele. Só compensa investir em CDB de banco quando ele está de 100% CDI para cima. Senão é melhor colocar lá no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. A gente também tem outros investimentos que são bem parecidos com esse. Então a gente tem LCI e LCA, que são empréstimos para o banco também, só que com fim imobiliário ou do agronegócio. Aqui seria para empresas, com fim imobiliário e agronegócio também, e aqui também são para empresas, só que sem ser com fins de agronegócio ou de setor imobiliário. Então, esses são os principais tipos de investimentos em renda fixa, e eles são os investimentos mais seguros que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem aqui, na maior parte desses investimentos, o que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, poupança, CDB, LCI, LCA, são os que possuem esse FGC. O que significa esse FGC? É basicamente um fundo que tem um dinheiro ali nele, né? Que se qualquer banco vier quebrar, então são investimentos de banco, como eu te mostrei, ele vai ressarcir o dinheiro que você investiu. Então, se eu coloquei 100 mil lá em um CDB que estava pagando 120% do CDI, aí esse banco vem a quebrar por algum motivo. Eu tenho esse FGC que vai me garantir que eu estou seguro até 250 mil reais de investimentos ali. Então, é bem bacana isso, né? Esses investimentos aqui, ó, CRI, CRA e debêntures, são os mais arriscados. Esse aqui realmente não compensa, a não ser que você conheça essas empresas e seja disposto a assumir mais riscos. E a gente também tem Tesouro Direto, que não tem FGC, porém quem garante a segurança desses títulos aqui é o próprio governo, é o próprio Tesouro Nacional, quem fabrica a moeda. Então aqui você já vai entender que não precisa assumir riscos para obter boas rentabilidades. Inclusive, teve uma promoção de um banco recentemente que eles estavam rendendo simplesmente 220% o CDI. E estava dando na casa de 1,8% ao mês. Vamos relembrar aquela tabela de rendimentos? Então, eu consegui colocar lá 35 mil reais a 1,8%, porém ele era um pouco limitado, não consegui ficar muito tempo, mas eu posso ver que, sem aporte, não dava para aportar mais, que em um ano eu ganharia simplesmente 8 mil reais com esse investimento. E como eu não posso ficar mais do que isso, é realmente promocional esse investimento, depois eu poderia pegar esses 43 mil reais que eu acumulei e colocar em uma porcentagem normal para seguir esse meu processo de acumulação de capital. Então, se você tiver o devido conhecimento, você nem precisa ir para a bolsa de valores, nem precisa ir para as ações, nem precisa assumir riscos para ter boas rentabilidades. Você consegue sim conquistar 1% ao mês, mesmo em renda fixa, mesmo com proteção de FGC ou até no Tesouro Direto. Hoje a gente tem título de Tesouro Direto pagando na casa de 12% ao ano, que vai dar quase 1% ao mês. Então, se você investisse em uma renda fixa totalmente segura, vamos supor que você comece com 10 mil reais, consiga esses 1% ao mês e invista mais 800 reais por mês, vamos colocar um valor um pouco maior, é questão de tempo até você alcançar o seu primeiro milhão. Questão de 21, 22 anos, muito mais rápido do que se aposentar e no final você vai ganhar muito mais do que uma simples aposentadoria. Você vai ter um patrimônio de 900 mil reais e isso aqui investido a 1% ao mês, você ganharia 9 mil reais todos os meses, mesmo sem estar trabalhando, mesmo sem estar assumindo altos riscos. Ah, Pedro, mas eu queria conquistar uma rentabilidade maior para acelerar esse processo, eu consigo? Sim, aí que a gente entra na próxima parte, que seria a renda variável. Então aqui a gente tem menor risco e menor retorno, a não ser em caso de promoções que nem a que eu te mostrei. A gente tem que ficar ligado nisso, porque vale bastante a pena quando a gente conhece esse investimento, sabe que ele é seguro, sabe que tem FGC, por exemplo. E enquanto a renda fixa oferece uma rentabilidade de forma fixa, pelo menos fixada, eu vou falar um pouco mais para frente ainda como que a gente ganha dinheiro aqui e quais são os tipos de rendimentos dentro da renda fixa. Na renda variável, como o próprio nome diz, a gente não tem nada fixo. A gente pode tanto ganhar muito quanto perder muito. Aí que entra esses investimentos bem famosos que a gente tem.
São as ações, fundos imobiliários, índices futuros, ETFs, opções, criptomoedas e vários outros. Esses aqui são exemplos de investimentos dentro da Bolsa de Valores. Então a gente não sabe o que é a Bolsa de Valores, mas é basicamente uma feira digital. Então, quando a gente fala que a gente vai investir na Bolsa de Valores, comprar ativos na Bolsa de Valores, a gente vai estar basicamente negociando esses ativos com outras pessoas. Imagina realmente uma feira. Você vai numa feira lá, tem um monte de gente vendendo roupa, vendendo comida e também tem pessoas comprando isso. Então são negociantes. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa, só que isso vai acontecer de forma digital e ao invés de ter roupa, comida, vão ter ativos no mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, criptomoedas, as pessoas vão estar negociando entre si. E o que faz você ganhar dinheiro ou perder dinheiro no final das contas é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por esses ativos. É a famosa lei da oferta e da demanda. Então eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, quando eu for falar como que você ganha dinheiro dentro da Bolsa de Valores, mas aqui basicamente você consegue investir nesses ativos. Então a gente tem as ações. O que são ações, Pedro? São participações de empresas. Então, ao comprar uma ação de Itaú, você simplesmente se torna um sócio de Itaú. Tem direito à parte dos lucros dessa empresa e se ela crescer e vier a se valorizar, você também vai ganhar dinheiro. A gente também tem os fundos imobiliários, que são basicamente fundos de investimentos em imóveis. Você não precisa ter 100 mil reais, 200 mil reais para investir em um imóvel, caso você conheça os fundos imobiliários. Aqui você consegue começar investindo com 100 reais. Aí como é que eu ganho dinheiro aqui, Pedro? Assim como em qualquer investimento em imóvel, aqui você vai basicamente ter uma cota de vários imóveis, então a gente tem fundos imobiliários de shopping, de hotel, você vai comprar uma participação daquilo e vai receber uma parte de aluguel desses imóveis. Olha que bacana, uma forma de estar investindo em imóveis, que é um investimento bem tradicional aqui no Brasil, com pouco dinheiro, muito mais diversificação e o melhor, sem ter esse trabalho de ter que comprar imóvel, financiar, ter que acumular 100, 200 mil reais para poder comprar um único imóvel. Aqui com 100 reais você consegue se tornar sócio de 10, 15, 20 imóveis da mais alta qualidade em todo o Brasil. A gente também tem os ETFs, que são ativos muito interessantes para investidores iniciantes que não querem ter muito trabalho, mas querem obter bons rendimentos, ganhar mais que renda fixa sem assumir altos riscos. Inclusive eu mostro lá na minha metodologia uma forma de investir apenas através de ETFs que você vai gastar 10, 15 minutos por mês e vai obter bons rendimentos. Os ETFs são basicamente conjuntos de ativos, como se fossem fundos de investimentos mesmo. A gente tem ETF de ação, tem ETF de criptomoedas, então a gente vai comprar uma cesta de ativos, mesmo comprando apenas um único ativo. Por exemplo, aqui no Brasil, tem como você investir em 84 empresas com menos de 100 reais, isso tudo através de um ETF. A gente também tem as opções são ativos um pouco mais complexos, são derivativos de ações, e eu também tenho um treinamento sobre opções, onde eu explico como que ela funciona, como operar, como utilizar as opções sendo um investidor para aumentar o seu rendimento de uma carteira de investimento de longo prazo, também como utilizar as opções sendo um trader para operações de curto prazo. Também temos as criptomoedas, ficaram bem famosas nos últimos anos, ativos que podem ser bem interessantes para o futuro, mas que agora ainda estão em desenvolvimento. E a verdade é que se você parar para pensar, você já começa a entender que o mercado financeiro é extremamente amplo. A gente tem vários ativos e várias formas de você ganhar dinheiro em todos eles. E eu percorri todo esse caminho. Eu passei bastante tempo estudando sobre renda fixa, sobre os melhores ativos, qual que seria melhor para longo prazo, para curto prazo, para alguém que quer se aposentar com qualidade de vida ou para alguém que só quer gerar uma renda mensal. Também entrei bastante dentro da renda variável. Comecei com os fundos imobiliários, inclusive foi o primeiro livro que eu escrevi, que é esse daqui. Então são 60 páginas, um livro bem completo mostrando como escolher os melhores fundos imobiliários da bolsa, o que você tem que analisar. Depois eu passei para renda fixa também, para estudar bastante sobre ela. Então também tem um livro bem completo, onde eu ensino tudo sobre renda fixa, como que ela funciona, quais são os melhores, como montar uma carteira só com renda fixa, como obter bons retornos mesmo sem assumir altos riscos. Desenvolvi também um treinamento onde eu ensino como operar índices futuros para day trade ou para swing trade, quais são as estratégias que a gente tem que utilizar para realmente obter lucros com isso. Também desenvolvi mais para frente um treinamento completo sobre opções de ações, que são um pouco mais complexas. Então realmente o mercado financeiro é muito amplo e se você for estudar sozinho, você vai se perder. E por isso que eu trouxe esse treinamento. Acho que agora você começa a entender melhor o meu objetivo aqui. Te mostrar os caminhos e o que vale a pena você se aprofundar, o que faz sentido você fazer aqui. Porque se você for tentar fazer sozinho e tentar estudar cada um desses aqui de forma separada, na sequência incorreta, você não vai conseguir, você vai desistir no meio do caminho ou até mesmo perder aí seu capital
investindo em coisas erradas, em coisas que não fazem muito sentido. E agora que eu já te mostrei os tipos de investimentos, eu quero te mostrar as formas de se operar isso daqui, as formas de se atuar na bolsa de valores. Então a gente tem duas principais formas de se atuar dentro da bolsa. A gente pode ser um investidor, que é basicamente aquela pessoa que vai colocar o dinheiro para trabalhar para ela. Então eu vou comprar algumas ações, vou investir em renda fixa, vou comprar fundos imobiliários para ganhar aquele rendimento, sem ter que olhar muito o mercado, fazer só uma análise mais básica, montar uma carteira diversificada de investimentos com vários tipos de investimentos que vão estar basicamente trabalhando para mim, gerando uma renda mensal. Ou você pode ser também um trader. A tradução de trader é negociante. Então é aquela pessoa que vai buscar oportunidades de curto prazo na bolsa de valores. Pô, eu quero comprar uma ação aqui por 10 para vender ela daqui 5 dias por 12. É o que eu comecei fazendo sem nem saber o que era trader. Eu comprava uma ação que estava um pouco barata, ao meu ver, né? Tentando vender ela um pouquinho mais cara. Logo eu vi que isso não funcionaria muito bem, porque a gente tem muita coisa envolvida dentro do operacional de um trader. Você tem que aprender a gerenciar o seu risco para você não perder mais do que você pode. Você tem que aprender quais são os ativos que é interessante de operar como trader, os ativos que são líquidos, os ativos que têm movimentos interessantes, que tem estratégias que realmente funcionam com eles. E agora a gente entra também nas formas de se aplicar o seu dinheiro. Então a verdade é que existem infinitas formas. Eu já te mostrei aqui que a gente pode ser investidor, a gente pode ser um trader, e a gente pode fazer isso nesses mais variados ativos. Eu posso ser um investidor em criptomoeda, ou eu posso ser um trader em criptomoeda. Eu posso ser um investidor em opções, ou posso ser um trader em opções. Inclusive no meu curso eu ensino tanto como gerar dividendos extras, comprar ações com desconto, simplesmente utilizando as opções, seria para investidor. E também ensino como que um trader pode ganhar com a alta da volatilidade, com as opções, como que ele pode ganhar 100%, 200% em uma única operação quando tem uma explosão no ativo, quando ele sobe ou cai muito. Então realmente existem infinitas formas de se investir. Tem inclusive o long and short que eu não coloquei aqui, que é um tipo de operação de um trader também, em que não importa se o ativo está subindo ou caindo. Na verdade eu vou operar a divergência entre dois ativos. Eu compro um e vendo o outro e ganho com essa divergência aqui. Olha que interessante que é o mercado financeiro. A quantidade de caminhos que você tem para seguir. Isso pode ser muito bom, caso você tenha uma boa instrução, ou muito ruim, porque vai te confundir demais. Então aqui eu quero clarear as coisas para você. Mas deixando essa parte de infinitas formas de lado, vamos entender aqui pelo menos os prazos que a gente pode estar operando. Então a gente pode ou operar para longo prazo, que seria o caso do investidor, ou para o curto prazo, que é o caso dos trades. Então, a gente pode fazer trade dentro do mesmo dia, é o que a gente chama de day trade. Então, para quem estava um pouco curioso do que era day trade dentro do mercado financeiro, é simplesmente uma operação em que você abre e encerra dentro do mesmo dia. Comprei a ação de Petrobras hoje, vendi ela hoje também, foi um day trade. Isso é o day trade, simples assim. A gente também tem o swing trade, que é aquela operação que dura alguns dias. Comprei a ação de Petrobras hoje e vendi amanhã, foi swing trade. Comprei hoje e vendi daqui uma semana, swing trade também. A gente também tem o position trade, que é aquele trader que vai fazer operações de algumas semanas ou até alguns meses. Não chega a ser um investidor, não chega a ser longo prazo, mas é uma operação que vai durar mais tempo. Para quem deseja fazer day trade, vai precisar de bastante tempo disponível, porque são operações muito rápidas, dentro do mesmo dia. 2 a 4 horas por dia é o que vai demandar essa profissão. Eu julgo o trader uma profissão. Enquanto o investidor ele vai colocar o dinheiro para trabalhar para ele, um trader vai trabalhar com o seu dinheiro. Como assim, Pedro? Por quê? Ele não vai só colocar o dinheiro lá e ganhar um rendimento? Na verdade, não. Por quê? Vamos supor que você queira ser um trader, você tem 20 mil reais para ser o seu capital operacional. Você vai colocar 20 mil reais num ativo, por exemplo, Petrobras, e aí vamos supor que ele valorize, vai para 22 mil. Você vai vender aquilo ali, vai ter que pegar aquele dinheiro, colocar em outro ativo, vai ter que vender ele, pegar aquele dinheiro, colocar em outro ativo. Então você vai basicamente movimentando o seu capital, você vai trabalhando com o seu dinheiro. É totalmente diferente de um investidor. Inclusive vem uma grande dúvida. Pedro, o que compensa mais? Investir ou ser um trader? Na verdade, são modalidades muito diferentes. Eu acho que todo mundo deveria investir, porque é muito fácil. A gente tem muitas formas aqui de se investir. Por exemplo, você poderia simplesmente colocar o seu dinheiro lá no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, e deixar ele trabalhando para você. Você vai ter um retorno não tão alto, mas é seguro, é simples, você não tem que fazer nada demais. Já um trader, ele vai ter um pouco mais de trabalho, ele tem que aprender mais também, porque é um pouco mais complexo. E não é todo mundo que consegue. Às vezes as pessoas realmente têm que focar mais no trabalho dela. É ali que ela vai ter mais retorno mesmo. Aí pega aquele dinheiro que ela ganha e joga nos investimentos. No caso, hoje eu trabalho com o mercado financeiro, com a bolsa de valores. Eu faço as duas coisas.
eu sou um trader, faço principalmente swing trade, são operações de alguns dias, e o lucro que eu obtenho aqui, eu vou e jogo nos meus investimentos, de forma que eu vou sempre aumentando meu capital e também aumentando os rendimentos que eu recebo de forma passiva, sem ter que trabalhar. E essa foi a apresentação sobre o mercado financeiro. Talvez agora tenha ficado um pouquinho confuso. Pô, Pedro, você falou aqui sobre renda fixa, mas não mostrou os rendimentos dela. Falou sobre renda variável, não falou como que os ativos variam de preço, como que eu sei se ele vai subir ou se ele vai cair, o que eu tenho que olhar. Realmente aqui era mais uma introdução para você ver o que a gente tem disponível, te mostrar também que é possível mesmo, sem riscos praticamente, obter bons rendimentos e até alcançar seu primeiro milhão, sua liberdade financeira, garantir um futuro melhor para você e para sua família, mesmo sem ter que ir para a bolsa de valores, e que sim, também dá para ir para cá para conquistar um retorno maior, até 2% ao mês seria possível. Isso faria com que você chegasse ali no seu primeiro milhão bem rápido, né? E é a partir daí que a gente vai seguindo nas próximas aulas. Então na próxima aula eu vou te mostrar como que nós ganhamos dinheiro investindo, quais são as formas de rendimento, o que eu tenho que olhar aqui para fazer uma compra de uma ação ou para fazer um investimento aqui em renda fixa, como que eu vejo quanto que eu ganho, como que eu vou ganhar afinal de contas, que é o que mais importa. Então eu espero que você esteja gostando até aqui desse treinamento, que essa aula aqui tenha aberto a sua mente sobre o mercado financeiro, te mostrado que existem diversos caminhos e que dificilmente você não vai se encontrar em algum deles. O grande problema da maioria dos investidores iniciantes que eu vejo, inclusive essa é a principal parte da sua jornada, pelo menos ao meu ver, é que muitas vezes você escuta alguém falando sobre day trade. Ah, day trade é muito bom, tô ganhando dinheiro aqui. Aí você vai lá e quer estudar direto sobre day trade e aí você vê que não é pra você, não dá certo. O que você faz? Desiste. Ou então alguém te fala sobre fundos imobiliários. Você vai começar nos fundos imobiliários e entende que lá também não é pra você, não tá te entregando o que você espera. Isso porque você ainda não conhece todo o mercado, não sabe o que faz mais sentido para você de verdade. Talvez o que faz sentido para você seja montar uma carteira com ETF, ou seja, focar mais em ações que são melhores para crescimento de patrimônio, ou talvez seja até interessante você trabalhar como um trader, talvez seja o que você mais se interesse, talvez não como day trade, mas como swing trader, ou como position trader. Então essa é a parte em que eu mais vou ajudar vocês, acredito eu, te mostrando tudo que você pode fazer para você decidir qual que vai ser a área que você vai focar. E isso sim vai te trazer bastante resultado lá no futuro. E é por isso também que eu tenho uma metodologia que não trabalha só com investimento a longo prazo, não trabalha só com day trade, nem só com swing trade, e sim com o conjunto desses fatores. De forma que mesmo que você não se identifique em nada com essa parte de day trade, swing trade, você possa utilizar essa metodologia e realmente obter bons resultados investindo a longo prazo em algum desses ativos aqui, no que mais faz sentido para você. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Vou deixar novamente aqui embaixo espaço para os comentários, então pode deixar o comentário aí do que você está achando, se ficou alguma dúvida, vou respondendo vocês assim que possível. E também a próxima aula vai ser liberada após você solicitar aqui abaixo no botão para liberar a próxima aula. E em relação a esses materiais aqui bem completos, né, não são materiais complementares desse treinamento gratuito aqui. Porém, mais pra frente vou dar uma chance de vocês também terem acesso a ele, tá? Então pode ficar bem tranquilo. Então nessa aula não teve materiais complementares ainda, porque a gente vai utilizar mais na próxima aula, onde a gente vai entender como que a gente ganha dinheiro em cada um desses ativos. E é isso. Até a próxima aula. Bons investimentos a todos e